Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Grilo aqui, trazendo agora a resolução ou alguns exercícios resolvidos da lista 12, que fala sobre a transferência de calor por convecção e radiação térmica. Então vamos lá. Primeiro exercício da nossa lista. A transmissão de energia térmica de um ponto para outro, graças, vamos lá, vamos frisar aqui o ponto-chave da questão, graças ao deslocamento do próprio material aquecido, é um fenômeno de irradiação, convecção, condução, radiação ou emissão. Pessoal, trabalhando com deslocamento, ou seja, o movimento do material, nós temos o fenômeno de convecção. Perfeito? Gerado ali pelo diferença, né, ou gradiente de densidade ou de massa específica do nosso fluido. Lembrando que condução não ocorre a transferência de massa e radiação ela não precisa de um meio. Então, quando ele fala o deslocamento do próprio fluido ou do material, ele está falando da existência da transferência de massa. Então a charada da questão estava aqui. Também, né, dois mecanismos, convecção e radiação, provavelmente seria um dos dois. Próxima questão. Assinale quais dos processos listados a seguir envolvem a transferência de calor por convecção. Então vamos lá. Primeiro, pisar sobre o asfalto quente. Não, é um processo de condução. Assar algo no forno a gás convencional. Sim, né? O ar é aquecido, ele sobe assando ali o alimento. Então, ok, convecção. Fritar algo em uma panela antiaderente sem óleo. Processo de condução. E ser aquecido pela luz solar, radiação. Então, dentre os 4 processos listados, nós temos que o único que é referente a um processo de transferência de calor por convecção é o número 2. Então, somente o 2. Perfeito? Vamos lá para a próxima questão, questão 4. Enem 2013. Em um experimento foram utilizados 2 garrafas PET, uma pintada de branco e outra de preto, acopladas cada uma a um termômetro. No ponto médio de distância entre as garrafas foi mantida acesa durante alguns minutos uma lâmpada incandescente. Lembrando que a lâmpada incandescente ela vai transferir, né, calor para suas imediações. Em seguida, a lâmpada foi desligada. Durante o experimento, foram monitoradas as temperaturas das garrafas, enquanto a lâmpada permaneceu acesa e após a lâmpada ser desligada e atingirem um equilíbrio térmico com o ambiente. Certo? Eles fizeram isso. Vamos lembrar alguma coisa que a gente falou sobre o processo de radiação. Quando a gente falou do processo de radiação, vocês devem ter se lembrado que a gente falou de corpos ou corpo negro. Né? Corpo negro. Qual que é a característica do corpo negro? Ele é um bom absorvedor. Ele absorve calor com maior facilidade. Então, você tem alta absorção e você tem alta transmissão de calor para os corpos negros. Os corpos mais claros, eles funcionam praticamente como bons refletores, né? Eles se aproximam ali de um espelho ideal. Não totalmente, mas você tem então reflexão. E se o corpo ele também apresenta boa reflexão, ele não é um bom transmissor. Certo? Então vamos ver qual das alternativas ou o que ele pergunta.
A taxa de variação da temperatura da garrafa PET, da garrafa preta, em comparação à da branca durante todo o experimento foi. Vamos pensar, a garrafa preta pode ser considerada praticamente um corpo negro, né, ou um corpo escuro. Então ela vai absorver calor com maior facilidade. Logo, a temperatura dela vai ser maior. Ela vai adquirir temperatura mais rapidamente. Enquanto que o corpo branco, não, a garrafa branca não. E o mesmo vai acontecer na parte de resfriamento, ela também vai ceder calor com certa facilidade. Então vamos ver as alternativas. Igual no aquecimento e igual no resfriamento. Não, já existe uma diferença entre esses dois princípios. Maior no aquecimento e igual no resfriamento. Não, é maior no aquecimento e maior no resfriamento. Menor no aquecimento e igual no resfriamento. Também é falsa. Maior no aquecimento e menor no resfriamento, também é falsa. Maior no aquecimento e maior no resfriamento, verdadeiro. Ela aquece rapidamente, aumenta-se a temperatura com maior taxa, né, em menor tempo, mas ela também se resfria em menor tempo. Vamos para a próxima questão. Um isolante térmico eficiente é um constante desafio a ser superado para que o homem possa viver em condições extremas de temperatura. Para isso, o entendimento completo dos mecanismos de troca de calor é imprescindível. Em cada uma das situações descritas a seguir, você deve reconhecer o processo de troca de calor envolvido. Então vamos ver aqui a primeira. As prateleiras de uma geladeira doméstica são grades vazadas para facilitar o fluxo de energia térmica até o congelador por convecção, certo? Por que a convecção? Porque o ar quente ele vai subir até o refrigerador, o congelador, onde ele vai ser resfriado e ele vai gerar a corrente convectiva. Perfeito? Vamos para a segunda. O único processo de troca de calor que pode ocorrer no vácuo é por radiação ou irradiação, é o mesmo processo. 3. Em uma garrafa térmica é mantido vácuo entre as paredes duplas de vidro para evitar que o calor saia ou entre por. Se você tem vácuo, não vai acontecer o mecanismo de condução. E também não vai acontecer o mecanismo de convecção. Então a gente poderia aqui condução e convecção, eu acrescentaria aqui. Não poderia acontecer nenhum dos dois. Perfeito? Vou ver aqui, não está funcionando a borracha. Mas poderia acontecer. Então, o espaço, o vácuo ali dentro é para que ocorra apenas a radiação. Certo? Vamos para a próxima questão. A lei de Stefan Boltzmann nos diz que o poder emissivo global do corpo negro é diretamente proporcional. Bom, vamos lembrar da lei de Stefan Boltzmann, Então ele diz que o fluxo de calor por radiação é igual à constante de Stefan Boltzmann vezes a emissividade do corpo vezes a área vezes a temperatura da superfície elevada à quarta. Como está se falando de um corpo negro, a emissividade é 1, certo? Então ela é diretamente proporcional ao quadrado da temperatura. Não, é a temperatura elevada à quarta. A raiz quadrada de sua temperatura? Também não. A sua temperatura absoluta é proporcional à temperatura absoluta, mas não é diretamente, porque ela está elevada à quarta, certo? Se fosse diretamente, seria vezes a temperatura. Proporcional à quarta potência de sua temperatura absoluta. Verdadeiro. Nenhuma das respostas anteriores. Não, falso. Eu tenho a alternativa D, que é a alternativa verdadeira. Questão 7. Na convecção, além da transferência de massa, ocorre a transferência de qual grandeza... a transferência de calor ocorre a transferência de qual grandeza física?
a transferência de massa. Então, no movimento convectivo, você vai ter a transferência de calor e a transferência de massa em conjunto no meio fluido. Questão 8. Um corpo negro, emissividade igual a 1, inicialmente irradia a uma temperatura Tk, diferente de zero. Passando a irradiar a temperatura de 2 Tk, a potência irradiada aumenta de... Então vamos lá, né? Fluxo de calor por radiação, a nossa potência, vai ser dada pela a constante de Stefan Boltzmann, vezes a emissividade, que é 1, vezes a área de superfície, vezes a temperatura K elevado à quarta. Perfeito? Essa é a nossa primeira situação. Então, vou colocar aqui 1 na primeira situação. Nós temos esta expressão definida como a temperatura ou a potência irradiada. Na segunda situação, nós passamos a ter o dobro da temperatura. Então, vou colocar aqui situação 2. Nós teremos constante de Stefan Boltzmann, emissividade 1, a área, agora nós temos 2 Tk elevado à quarta. Vou trabalhar com essa expressão, nós teremos que a constante de Stefan Boltzmann vezes a área, vezes, o que é 2 vezes Tk elevado à quarta? É 2 elevado à quarta vezes o Tk, temperatura em Kelvin, também elevada à quarta potência. Agora, 2 elevado à quarta é 16. Então, nós teremos aqui o fluxo de calor por radiação, ou a nossa potência, vai ser de 16 vezes a constante de Stefan Boltzmann, vezes a área, vezes a temperatura Tk elevado à quarta. Note, então, percebam, que você tem 16 vezes este valor, que é exatamente o valor da primeira situação. Então, eu posso afirmar que dobrando-se a temperatura, certo? Dobrando-se a temperatura, o fluxo de calor ele vai ser 16 vezes maior o fluxo anterior. Certo? Vou ter 16 vezes mais, já que a temperatura está elevada à quarta. Então, esse 2 também vai elevado à quarta. Então, nós temos aqui a alternativa A, 16 vezes. Perfeito? Vamos para o próximo. Opa! Questão repetida. Questão 10. ENAD 2019. Uma equipe de trabalho decide adquirir uma garrafa térmica para armazenar o seu café ao longo do dia e seus membros precisam entrar em acordo quanto ao modelo da garrafa a ser escolhido. Para tanto, depois de uma pesquisa, um deles adquiriu uma garrafa cujo folheto de instruções apresentavam a imagem e as características conforme a figura a seguir. Então você tem uma tampa de material isolante térmico, você tem uma região aqui de vácuo entre a parede interna da garrafa e a parede externa, um revestimento externo protetor, que é essa região, uma superfície espelhada de ambos os lados, certo? Apoio de material isolante. Vamos ver o que ele precisa aqui. Considerando as informações apresentadas e com relação às características da garrafa térmica selecionada, avalie as afirmações a seguir. O material isolante térmico da tampa e do apoio é essencial para aumentar a resistência térmica de condução e convecção. Pessoal, o material isolante, sendo material sólido, ele vai aumentar a resistência à condução e não está envolvido a convecção. Então, esta primeira, ela é falsa, já pela presença da convecção. O vácuo é necessário para reduzir a troca de calor por condução e convecção entre o café e o meio externo, ou ambiente externo. Verdadeiro. Ela vai estar ali
exatamente para reduzir a troca de calor por convecção e radiação. E terceira, convecção, condução e radiação, convecção. 3. As superfícies espelhadas possuem a função de inibir a troca de calor por radiação. Verdadeiro. Nós temos aqui então verdadeiro. Por quê? O espelho ele tem a ideia então de refletir o calor, né? Então não permitindo que ocorra a absorção desse calor e a transmissão. Então ele vai inibir que aconteça a troca de calor por radiação. Então, dentre as alternativas, nós temos que a 2 e a 3 são afirmações corretas e nós temos então a alternativa D como sendo a resposta correta nesse caso. Vamos para a próxima questão. Considere um corpo negro que está a irradiar uma quantidade de energia por unidade de tempo e por unidade de área de 200 watts. Qual a temperatura em graus Celsius a que o corpo se encontra? Pessoal, note que neste caso nós temos quem? Nós temos o fluxo de calor irradiado, que ele é de 200 watts. Ele fala que isso que é por unidade de tempo e por unidade de área. Então, se é uma unidade de área, nós temos aqui a área de 1 metro quadrado. Perfeito? Bom, aplicando na relação de Stefan Boltzmann, e é um corpo negro, né? Então, se é um corpo negro, a emissividade dele é igual a 1. Então, nós vamos ter aqui pela lei, o fluxo de calor por radiação vai ser dado pela constante de Stefan Boltzmann, vezes a emissividade, vezes a área, vezes a temperatura elevada à quarta. Mas vamos lembrar, essa temperatura é em Kelvin, e ele quer em graus Celsius. Então a gente vai ter que fazer a conversão posteriormente. Então aqui o fluxo de calor por radiação, nós temos, é de 200. Temos aqui 200. A constante de Stefan Boltzmann é de 5,67 vezes 10 a menos 8. A emissividade é 1, a área é 1, a temperatura da superfície é a quarta, é o que a gente pretende descobrir. Trabalhando com essa expressão, nós teremos que a temperatura de superfície elevada à quarta vai ser igual aos 200 dividido por 5,67 vezes 10 a menos 8. Então, nós teremos aqui que a nossa temperatura da superfície vai ser a raiz quarta de 200 sobre 5,67 vezes 10 a menos 8. Vamos pegar nossa amiguinha calculadora. Opa! Nós teremos, então, fazer aqui 200 dividido, abre parênteses, 5,67 vezes 10 elevado a menos 8. Tá com clique duplo. Fechei o parênteses. Igual, vou precisar tirar a raiz quarta deste valor. Como que eu uso a raiz quarta? Nós temos aqui a raiz, né, em cima do elevado, a raiz de índice x. Então, vou colocar 4, shift, vou chamar a raiz. Então, aqui já está indicando 4 na frente dessa raiz, indica a raiz quarta. O valor da nossa resposta, nós teremos aqui 243, aproximadamente, 243,7 Kelvin. A gente quer essa temperatura na escala Celsius, então vou precisar fazer a conversão. Então, fazendo a conversão, temperatura em Celsius vai ser igual a temperatura em Kelvin, vamos lembrar? Temperatura em Kelvin, menos 273,15. Perfeito? Então, nós teremos 243,7 menos os 273,15, o que vai nos levar a
fazer aqui menos 273,15, nós teremos menos 29,45 graus Celsius é a temperatura da superfície desse corpo negro. Perfeito? Vamos lá para a questão 12. Um dispositivo eletrônico apresenta área exposta de 70 milímetros quadrados, de forma a garantir que a temperatura dessa superfície não ultrapasse 50 graus Celsius quando a temperatura ambiente é de 25. Deve ser removido o calor a uma taxa de 0,5 watt. Determine o valor do coeficiente de transferência de calor convectivo para essa situação. Então a gente vai usar a lei de Newton de resfriamento. Então a gente vai ter que o fluxo de calor por convecção, ele é dado por H vezes a área vezes o nosso ΔT. No caso, o nosso ΔT, o nosso gradiente de temperatura, é de 25 graus Celsius. Perfeito? Nós temos ali 50 e 25. A nossa área é de 70 milímetros quadrados. Tem que tomar cuidado com essa unidade. O que é o milímetro quadrado? No caso, nós teremos aqui milímetro quadrado, ele é o 10 a menos 3 metro ao quadrado. Tudo isso está ao quadrado. Então, nós teríamos uma área de 70 vezes 10 a menos 6 metro quadrado. Tá, pessoal? Tem que tomar um cuidado com essa questão aqui. Então, nós temos o seguinte, o nosso fluxo é meio, então teremos 0,5, vai ser igual a H, vezes a área de 70 vezes 10 a menos 6, vezes o nosso ΔT de 25. Então, nós teremos que o nosso coeficiente H, ele vai ser de 0,5 dividido por 70 vezes 10 a menos 6, vezes 25. Teremos, então, nosso coeficiente igual a 0,5 dividido por 70 e elevado a menos 6 vezes 25, fecha parênteses, igual a, deixa eu só verificar se eu fiz tudo corretamente, vou colocar da outra forma, 0,5 dividido, vou colocar o 25 na frente, vezes 70 vezes 10 elevado a menos 6, fecha parênteses, igual. Realmente, então o nosso coeficiente ele é de 285,7 aproximadamente. Lembrando que isso é watt metro quadrado grau Celsius, certo? Para a questão do coeficiente convectivo. Próxima questão. Após o crepúsculo, pôr do sol, a energia radiante pode ser sentida ao se aproximar de um muro de tijolos. Se este muro tem temperatura aproximada de 37 graus Celsius e emissividade igual a 0,85 e a temperatura do corpo humano é de 36 graus Celsius, determine o fluxo de calor radiante global para 3 metros quadrados desse muro. Bom, pessoal, aqui a gente tem que tomar um certo cuidado, tá? Por questão das unidades de temperatura. O fluxo global radiante, ou radiante global, é dado pela constante de Stefan-Boltzmann vezes a emissividade, vezes a área, vezes a temperatura da superfície, a quarta, menos a temperatura, no caso, da vizinhança, elevada à quarta. Então, eu preciso, necessariamente, que essas unidades elas estejam em Kelvin de temperatura.
porque não vou trabalhar diretamente com a variação. Então, eu vou precisar converter. Então, a temperatura de 37 graus Celsius, vou colocar aqui a temperatura da superfície, ela é 37 graus Celsius. Eu quero ela em Kelvin, então a gente vai somar 273,15, ok? Lembrando que é o contrário, eu quero ela em Kelvin. Quando eu quero em graus Celsius, eu subtraio 273. Então, a temperatura da superfície vai ser igual a 273,15 mais os 37, nós teremos 310,15 Kelvin. Para a temperatura da vizinhança, nós temos 36 graus Celsius mais os 273,15. Interessante que para a temperatura da vizinhança é uma unidade a menos, então a gente vai ter aqui 309,15 Kelvin. O problema é que, como estão elevado à quarta, não vai ser exatamente uma diferença de uma unidade no final. Então nós vamos ter que o nosso fluxo radiante global ele vai ser dado por 5,67 vezes 10 a menos 8, a constante de Stafford-Boltzmann, vezes 0,85, que é a emissividade no caso da parede, vezes a área, que é de 3 metros, vezes a temperatura da superfície, que é de 310,15 a quarta, menos a temperatura da vizinhança, que é de 309,15 também a quarta. Então, o nosso fluxo radiante global ele vai ser igual a, vamos pegar nossa calculadora, 5,67 vezes 10 elevado a menos 8 vezes 0,85 vezes 3 vezes, abre parênteses, 310,15 elevado à quarta menos 309,15 elevado também à quarta. Nós teremos um valor de 17,17. Tá? 17,17 watts. Vou conferir, que achei esse número um tanto quanto estranho, mas vamos verificar. 310,15 elevado à quarta, esse número monstruoso, menos 309,15 elevado à quarta, nós teremos aqui 9 bilhões, vezes 3, vezes 0,85, reduziu, e vezes 5,67, vezes 10 elevado a menos 8. Realmente deu uma diferença em algum momento no momento que eu fiz a digitação da primeira vez. Então vamos tirar uma prova. 5,67 elevado a menos 8 vezes 0,85 vezes 3 vezes 310,15 elevado à quarta menos 309,15 elevado à quarta. Dando diferença nos dois resultados nas duas formas. Pode ser que eu esteja digitando alguma coisa errada. 310,15 elevado a 310,15 elevado à quarta menos 309,15
10,15 elevado à quarta, verificar todos os valores, vezes 3, vezes 3, vezes 0,85, vezes 5,67 e elevado a menos 8. É isso mesmo, 17,17. Tá? Então, 17,17 watts. Perfeito? Vamos lá para a próxima questão. Cuidado na calculadora, a minha está dando double click, clique no mouse, às vezes foi esse o problema. Questão 14. Uma superfície de 10 metros quadrados apresenta temperatura de 75 graus Celsius e está em contato com um meio fluido de temperatura de 35 graus Celsius. Considerando que o coeficiente de transferência de calor entre a superfície e o meio seja de 5 watt metro quadrado grau Celsius, determine o fluxo de calor por condução. Muito bem, nós temos então que o nosso gradiente de temperatura, você está saindo de 75 para 35, você tem um gradiente de 40 graus Celsius, nós temos a área e temos o coeficiente de condutividade, o coeficiente de transferência de calor por convecção ou convectivo. Então, nosso fluxo de calor por convecção, ele vai ser dado por H vezes a área, vezes o ΔT, ou a temperatura da superfície menos a temperatura do meio. Então, nós teremos aqui que o fluxo por calor, ou fluxo de calor por convecção, vai ser de 5 vezes 10 vezes 40. Então, nesse caso, nós teremos aqui 400 vezes 5, nós vamos ter 2.000 watts, ou fluxo por convecção de 2 kW, 2 kW de transferência ou de taxa de transferência de calor. Perfeito? Vamos para a próxima questão. Questão 15. Uma superfície, deixa eu ver, eu tenho mais algumas. Uma superfície de emissividade igual a 0,8 irradia luz? Irradia luz no espectro amarelo de temperatura igual a 2.700 Kelvin. Considerando que a superfície seja um cubo perfeito de aresta meio metro, determine o fluxo de calor radiante emitido pelo cubo. Então lá, pessoal, questão do cubo, né? O cubo ele tem 6 faces. Cada face, né? Então a área de uma face do cubo é dada por 0,5 ao quadrado. Então, nós teremos 0,25 metro quadrado. Isso é uma face. Eu preciso da área de todas as faces, né? Das 6 faces. Então, a área do cubo, ou a área de superfície do cubo, vai ser 6 vezes a área de uma face, que é de 0,25, que vai gerar aqui para nós 1,5 metro quadrado. Então, a área de superfície desse nosso cubo. Perfeito? Muito bem. Vamos então calcular o fluxo. Então, o fluxo de calor por radiação vai ser de 5,67 vezes 10 a menos 8, vezes a emissividade, que é 0,8, vezes a área, que é 1,5, vezes a temperatura elevada à quarta. Então, 2.700 elevado à quarta. A temperatura já estava em Kelvin, não era necessário modificar esse valor. Então, vamos calcular 5,67 e elevado a menos 8 vezes 0,8 vezes 1,5
vezes 2.700 elevado à quarta, nós teremos um total de 3.615.924,6 watts, ou joules por segundo de transferência de calor deste cubo. Nós podemos representar essa mesma resposta como fluxo de calor por radiação. Se são 3 milhões, a gente poderia então colocar 3,6 megawatt, sendo então esse o valor do nosso fluxo. Perfeito? Vamos para as duas últimas questões que eu estarei resolvendo dessa lista. Então, qual é o valor da emissividade de um corpo negro e de um espelho ideal? Muito bem, para corpo negro, a gente precisa guardar para o corpo negro. Por definição, a emissividade é igual a 1. E para o espelho ideal, a emissividade é igual a 0. Por quê? Corpo negro absorve todo o calor que incide sobre ele e transmite todo esse calor. Então ele tem uma alta potencial emissivo. O espelho ideal, ele reflete todo o calor e ele não absorve. Então ele também não tem emissão, ele não emite, ok? Ele reflete. E a questão 17, quando o calor radiante incide sobre uma superfície, podemos afirmar que parte deste calor será, primeiro, absorvido, refletido e transmitido. Lembrando, se fosse um espelho ideal, somente refletido. Se fosse um corpo negro, absorvido e transmitido. Aqui, como ele não diz que tipo de corpo é, a gente pressupõe que parte dele vai ser absorvido, parte refletido e parte transmitido. Caso a superfície seja um corpo negro, o calor radiante será totalmente absorvido. E caso seja um espelho ideal, será refletido. Perfeito? Pessoal, espero que a resolução desses exercícios auxiliem vocês nos seus estudos, principalmente para a nossa segunda avaliação. Grande abraço, fui!